negócio é o seguinte: Flamengo já vai jogar de novo contra o América Mineiro. Agora é a hora de largar tudo, né, Mauro? Agora nem tem mais o que fazer. Mas já está decidido, né? Isso é programa de informação, certo, Vanderlei? Vai jogar time reservaço, tanto no sábado quanto contra o América em Belo Horizonte, terça contra o Santos no Maracanã. Na quarta o time vai para Guayaquil. As preocupações agora do Dorival, né? O Dorival, acho que ele não foi nada feliz, né, na estratégia de jogo, mas acho que os jogadores também têm uma responsabilidade. O time recua tanto, eu acho que não é o Teca, recuem, vamos ficar entrincheirados. Os jogadores também aceitaram aquele jogo, né? Enfim, acho que põe todo mundo no pacote. A diretoria também, porque o Flamengo não tinha volantes, né? Tudo bem, o Mateuzinho não foi uma boa escolha do técnico. Mas as opções que ele tinha no banco era o Vitor Hugo, que não é da posição, embora acho que fosse mais adequado, que já jogou ali, né? O Mateuzinho, pelo amor de Deus. Em dado momento tinha Mateuzinho e Rodinei juntos. Aí ninguém aguenta, né? Tinha Rodinei e Pará no passado, no tempo do Zé Ricardo. Aí você tem Mateuzinho e Rodinei, aí não dá. Se o melhor lateral do Flamengo é o que está no banco, né? Os dois em campo, você não tem o melhor lateral, Vanderlei. É um negócio sério, brincadeira. Assim, e é sério, porque se você analisar a origem do gol do Corinthians, é uma troca de passe pelo lado esquerdo do ataque, a bola está com o Renato Augusto e tal, circula, chega no Matheus Vital, e os dois estão marcando a uma distância quilométrica. O Vital totalmente livre faz o cruzamento, a bola rebate lá na zaga, e Juliano faz o gol. E foi em cima do Rodinei, a jogada do gol absurdo que o Roger Guedes perdeu, ele que deu condição. O Mateuzinho entrou pela esquerda, naquele momento já tinha voltado para a direita, que entrou o Vitor Hugo, ele mexeu ali no sistema, né, na distribuição dos jogadores. Mas as preocupações deles são o Vidal, porque está com a perna inchada lá e tal, tem que ficar bom a tempo, tratamento. Jogou sem as condições ideais. O Thiago Maia, né, uma pancada no joelho, algo assim, que também hoje vai ser avaliado à tarde. O Arrascaeta, com o problema do pubis, está há 60 dias treinando sem a intensidade normal, para poder se preservar, e com isso ele tem uma queda física nítida, né? Isso vai ser empurrado com a barriga até a Copa do Mundo, agora pelo Flamengo para esse jogo da Libertadores. Depois ele não deve jogar mais, acho que as partidas derradeiras do campeonato, porque aí o Flamengo já resolveu a vida dele no campeonato. Eu acho que aí é caso do Arrascaeta ser preservado para poder servir a seleção do Uruguai, já que também é o objetivo do atleta jogar a Copa do Mundo, claro. E aí o Uruguai vai ter que administrar isso também. Eu até fico imaginando, talvez o Arrascaeta não seja titular na Copa do Mundo, entre durante alguns jogos, porque vai ser a saída, né? E o Pulgar está 20 dias, estava 20 dias afastado, só agora voltou a treinar, hoje deve treinar com os companheiros também. E é importante esse jogador agora, porque ele é a opção na eventualidade do Thiago Maia não poder jogar, ou vai ser avaliado hoje à tarde, o titular, ou mesmo durante o jogo, né? Opção para o lugar dele, ou tem o João Gomes e tudo mais. Então ele tem aí esses problemas. Mas tem um prazo aí hoje é sexta, então são 8 dias, né, até a decisão, que eu acho que pode ser bem aproveitado. Mas o time vai ser todo reserva nesses jogos. Isso aí já tá definido. O Dorival não vai escalar rigorosamente ninguém, porque já está classificado. Pode acontecer uma situação excepcional, tipo o Gabigol gosta de jogar todas. De repente o Gabigol fala, pô, tô bem, deixa eu jogar contra o Santos. Aí de repente vai o Gabigol e joga contra o Santos. Pode acontecer. Acho pouco provável. Acho que a comissão técnica não vai querer para não correr nenhum risco de uma lesão, de tomar uma pancada, ter mais um contundido. Mas eu não duvidaria de que um ou outro jogador peça para jogar, para ter ritmo e possa jogar. Mas vai ser isso. O time reserva sábado, amanhã, né, contra o América em Minas, e depois na terça-feira, e os titulares vão ficar treinando normalmente, e alguns se recuperando para poder jogar contra o Atlético Paranaense na semana que vem. E o Varela, falando sério sobre o Rodinei, esse é o problema para o Dorival. Se o Varela comer a bola nesses dois jogos, se baixar um caboclo nele, caboclo Leandro, caboclo Carlos Alberto Torres, ele jogar um absurdo, o Rodinei vai ser titular. Depois que ele fez o gol de pênalti, mesmo que o Varela jogue pra caramba, que todo mundo fale, cara, esse cara tem que ser titular. Ele não vai barrar. Por quê? Aí é um problema de jogador, eu vejo, né, de jogadores como o Rodinei. Ele é muito querido no grupo, porque ele é meio brincalhão, o cara da resenha, todo mundo gosta dele. Você mexe com ele, você mexe com os jogadores. Vai ser uma semana que vai perder essa posição para o final da Libertadores. Exatamente, então vai parecer injustiça. O Dorival não tem opção. Se tecnicamente ele falar, cara, esse uruguaio resolve o meu problema, digamos, né? Jogou super bem aqui, putz, como é que eu barro o Rodinei? Não tem como barrar o Rodinei, pode mudar durante o jogo. Mas de saída não tem condição. Eu acho que isso atrapalha muito o trabalho do técnico, essa igrejinha do Flamengo, essa panela de jogadores ali que tem essa relação de extrema parceria e brodagem, porque ele não tem a liberdade para fazer certas mudanças. E, aliás, aí vai um elogio a ele. Vamos lembrar que no início do trabalho do Dorival, ele tomou muita pancada por ter escalado o Diego Ribas em alguns jogos. No início ele não tinha muita opção. Em outros momentos ele foi extremamente político, chegou a dar uma entrevista que ele elogiava o Diego e claramente, ele falou claramente que era pelo comportamento dele fora de campo.
E a gente questionava, por que está escalando o Diego? Porque ele se comporta bem fora de campo, então ele não tem que ir para o campo. Então utilize-o fora de campo, né? Ele une o grupo, ele tem liderança, ok, mas ele jogava. E a informação que eu tive, até dessa informação antes do jogo de quarta-feira, é que o Diego não jogaria, e não jogou. Ele inventou até o Mateuzinho ali, que foi um desastre. O Mateuzinho naquela posição não tem a menor condição. No sábado contra o Atlético já tinha ido muito mal. Mas o Diego não jogou. Aos poucos, o Diego Ribas foi sendo meio que encostado, jogando menos. O Diego Alves não joga nem para poupar o Santos. Eu não sei se nesses 2 jogos o Santos vai ser preservado em um deles ou nos 2. Aí pode ser que o Diego Alves até reapareça, quem sabe, em alguma dessas partidas. E o Dorival meio que, conseguiu... Isso ele administrou bem. Ficando no Flamengo para o ano que vem, eu acho que ele tem o direito de não ter mais esse tipo de problema com a saída desses jogadores que estão terminando o contrato, para ele poder fazer as escolhas dele em caráter técnico sem ter que ficar melindrando aqui e ali. Porque foi justamente parte do problema, não foi só por isso, mas uma das razões pelas quais o antecessor do Dorival, Paulo Souza, acabou fracassando, foi justamente isso. Ele chegou para mexer numa casa de marimbondos e foi atacado em dado momento, porque os caras se protegem. E isso eu acho que é muito comum em grupos que estão juntos há muito tempo. E o Flamengo já mudou bastante o grupo, mas ainda tem esses focos. Eu acho que é hora de virar a página, os jogadores estão na história do clube, mas tem que seguir. E aí eu acho que o técnico, seja ele qual for, ele tem que ter liberdade de fazer o seu trabalho. Eu acho que tem uma outra fase, um outro momento, e esses são os dias, acho que, derradeiros desses jogadores. Talvez o único que fique aí dessas lideranças mais veteranas seja o Felipe Luiz, se reunir condições físicas para jogar mais uma temporada. Eu tenho dúvida se ele consegue jogar num bom nível mais um ano. Ele jogou muito nesse último jogo, né? Eu digo assim, eu estou pensando em um ano. Será que ele consegue, daqui a um ano, outubro do ano que vem, será que ele consegue jogar? Porque ele mesmo diz que está conseguindo jogar porque reveza com Ayrton Lucas. Então acho que tem que ser bem discutido isso, ele tem que fazer uma autoavaliação. Ele deu uma entrevista depois do jogo de quarta-feira, ficou claro para mim, pelo menos, de que ele não tem uma opinião formada, que ele vai fazer uma avaliação no final do ano. E eu acho também que tem outro aspecto importante com um cara como ele. Se você estica demais a carreira, de repente você tem um último ano no clube, assim, ruim, na reserva, jogando mal, e isso vai acontecer uma hora. Tem uma hora que o corpo não aceita mais. E me parece que, por razões óbvias, ele está perto disso. Agora, tecnicamente, ele é excelente, ele conhece muito bem os atalhos, ele sabe se comportar. Muito irônico que ele fez uma ótima partida e perdeu um pênalti. O Rodinei, que não jogou nada, bateu um pênalti e vira herói. E o torcedor, às vezes, não vê isso. A imprensa também não vê muito isso, que vende muito mais clique e audiência você falar do cara que fez o gol. Mas analisando a partida, o Rodinei fez um jogo ruim, o Felipe Luiz fez um ótimo jogo, mas perdeu o pênalti. Então isso acaba misturando um pouco ali as emoções e a avaliação. Mas eu acho que o Dorival, ele merece, se ele ficar no Flamengo, ter um pouco mais de paz para trabalhar. Porque é difícil, né? Vou tirar o Diego Ribas. Quais são os efeitos colaterais? Puxa, não posso escalar o Rodinei nesse jogo. Quais vão ser os efeitos colaterais? Aí se eu mexo com o Mateuzinho, aí tem o amigo do Gabigol. É difícil, né, cara? Aí é complicado. Mauro, num momento em 2019, que eu convivia muito ali dentro do grupo do Flamengo, eu tinha amigos pessoais, inclusive, Vitinho, Everton Ribeiro, eu tinha grandes amigos ali. E eu até escutava o papo, era a época do Jorge Jesus ainda, de que o Felipe Luiz poderia ser um terceiro zagueiro. Pra ele não ser lateral, né? Porque o lateral exige muito do físico. Será que seria uma boa opção também ou não? Ou fica como lateral esquerdo ou não continua? Assim, ele não era um terceiro zagueiro o tempo todo, mas em alguns momentos do jogo ele funcionava dessa maneira, com o Ceni e com o Paulo Souza. Menos com o Renato nunca, o Renato botava de lateral. E o Dorival também utiliza como lateral, mas um pouco mais contido, né? O lateral direito que tem mais liberdade para avançar, seja ele qual for. Rodinei, o Mateuzinho, agora tem o Varela também como opção. Pode ser, essa pode ser uma saída, mas eu acho que vai chegar uma hora que não vai dar. Por exemplo, o Davi Luiz não renovou o contrato ainda. Os últimos jogos apontam para um jogador que parece ter condições de ter pelo menos mais uma boa temporada. Ele tem jogado muito, né? E a história que ele contou depois do jogo lá para o pessoal da Globo, a entrevista que ele deu sobre o Rodinei é muito legal. Especialmente porque ele fala do Rodinei, ele adotou o Rodinei, ele conta... Eu falei isso aqui, né, Vamp? Ele e a família dele. O pai do Davi Luiz também adotou o Rodinei, eles falaram... Ele conta a história e tem um trecho que é muito legal no começo que ele fala assim, você é um cara legal e tal, agora você não é profissional, ou seja, não é profissional na medida necessária, né? Aí não dá. Tipo, tem condições de ser um bom jogador. Eu sempre falo isso, o Rodinei atleticamente é um cara privilegiado, forte, ele tem velocidade, o cruzamento é o fundamento que se ele treinar e tal, ele vai melhorar cada vez mais. É questão de... Aí o cara tem que ser muito profissional. Insistir, caprichar, corrigir, como é que bate na bola, como é que faz, como é que não faz. Tá sempre na forma física ideal. E ele meio que adotou, ele fala que... Aí ele marca, né, 7h30 da manhã, amanhã aqui no CT.
Aí o Rodinei pergunta pro Davi, mas fazer o quê? Não, na hora você vai saber. E ele faz algum tipo lá de trabalho, não sei de conversa no campo, eu não sei exatamente. Tem muito, o Davi tem o Pascal, que é um francês que trabalha com ele desde a época de Chelsea. E é um cara que faz não só saúde, alongamento, ele evita lesões, pode ser isso também. Enfim, mas ele faz algum tipo de trabalho com ele, eu acho que tem um trabalho também da conversa, e aí tem um momento da entrevista que ele fala que houve uma fase lá que o Rodinei, pelo que eu entendi, deu uma relaxada, aí ele cai de rendimento, e aí ele vai na casa do Davi Luiz, meio tristonho, aí o Davi Luiz meio que dá uma bronca e tenta levantar a moral dele. Muito legal isso aí. Agora, o Davi, independentemente do lado conselheiro do Rodinei, ele jogou muito bem esses 2 jogos, né? Ele jogou muito bem. Eu achei o melhor em campo. Então, eu também acho. Foi o melhor do Flamengo mesmo. Eu acho que a partir daí, você já vê assim, pô, esse cara acho que rende mais um ano. Porque jogador nessa idade, gente, você tem que renovar ano após ano. Não dá pra ficar renovando o contrato de 3 anos. O Milan fazia muito isso. O Milan, né? O Chelsea, essa história é absurda, né? Se você pensar, absurda no sentido, como pode, né? O Drogba não ficou no Chelsea porque ele queria um contrato longo. O Chelsea falou, aqui, na sua idade, é um ano só. O cara tinha decidido a Liga dos Campeões pro Chelsea. O Willian também. O Willian foi a mesma coisa. O Felipe Luiz no Atlético também foi assim. Esses jogadores todos, olha, só dou um ano. Ah, mas eu quero um contrato mais longo. Então tchau. Eu acho, Modo, que com o Felipe Luiz daria mais um ano. Daria mais um ano, porque se você pegar um lateral esquerdo e botar o Ayrton Lucas de titular e vir um lateral esquerdo que não renda que o Felipe Luiz vai ser eu acho que o Felipe Luiz ainda tem um gás para mais um ano. Eu acho que ele tem que fazer. Ele é um cara bem inteligente, então acho que ele tem que fazer uma autoavaliação também. Né? Até para ele não desgastar a imagem dele. Né? Agora, eu acho que pode funcionar. O Flamengo tem que comprar o Ayrton Lucas, né? Custa 9 milhões de euros, mas tem negociação. Os times russos lá estão numa situação muito complicada. Claro que dá para negociar, deve sair por menos. Acho que vai trazer o jogador. E aí tem esse revezamento, que eu acho que isso ele entende muito bem. Ele é um cara lúcido de sobra para pensar. Eu não consigo todos os jogos, já está fazendo isso, eu vou jogar alguns, o rapaz... E ele sabe que... tem uma entrevista recente dele que foi bem legal. Você contou isso aí que ele falou. Que ele falou, eu sei que eu vou perder a posição, mas eu vou vender caro. Eu não vou deixar o cara... Isso é bom pro Ayrton Lucas, quando entrar, dizer, tem que jogar. Mas senão... vai acontecer. No ano que vem, se ficarem os 2, vai acontecer. Vai chegar um momento da temporada que nos principais jogos vai jogar o Ayrton Lucas. E ele vai ficar de fora, ele vai jogar o jogo vai ser do time B, eventualmente. E aí ele tem que estar disposto também a lidar com isso. E acho que me parece que sim. Mas eu acho que isso passa muito por avaliação também do jogador. Que eu acho também o seguinte, né, gente? O jogador de futebol nessa fase, é claro, se o cara não renovou um contrato com aquele clube, ele não vai ter o salário que ele tinha. Mas aí tem que fazer avaliação. Até que ponto vale você ter esse salário mais um ano, você já teve uma carreira super bem sucedida, e você, de repente, colocar em risco o seu próprio prestígio. É o caso do Diego Ribas hoje. Cara, o Diego está na história do clube. Mas veja como a torcida do Flamengo olha para ele hoje. Porque ele fez uma temporada muito ruim. Muito ruim. E a falha dele no gol do Cuiabá foi o último jogo dele. Se ele tiver uma oportunidade em algum outro jogo de fazer uma boa partida e conseguir se safar, ele termina em alta. Mas a última aparição do Diego pelo Flamengo, ele perdendo uma bola boba e o Cuiabá fazendo um gol. Sorte que estava 2-0. Terminou 2-1. E se um cara que já participou de momentos importantes do clube, eu não sei até que ponto vale a pena você insistir e você desgastar a sua própria imagem. Enfim, financeiramente, claro que é melhor você ter mais um ano com um bom contrato. Mas, do ponto de vista da sua imagem como profissional, eu sinceramente tenho dúvida se vale a pena esticar tanto a corda. Mas aí é uma decisão individual com a anuência do clube, no caso. Pessoal, o Flamengo, né, ele chega numa final de Libertadores, né, muito mais confortável do que a temporada passada, quando perde pro Palmeiras. É isso. Por quê? O Flamengo já tem um título da Copa do Brasil, já sabe que vai estar na próxima Libertadores, sabe que são os atletas que precisam se recuperar. Olhando a tabela do Campeonato Nacional, olha só como é que pode acontecer, né? Você vê que o Atlético Paranaense está na final e pode ficar de fora da Libertadores do ano que vem. E se fica de fora, a gente tá falando aqui, né, Bruno, que a gente falou aqui, ó, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, o Mauro ontem deu esse exemplo, são clubes que se organizaram, estão organizados, outros tentando buscar aí, o Botafogo com o SAF. Mas a temporada pode ser ruim para o Atlético Paranaense com uma final de Libertadores. Sim. Ele pode ficar, porque o Atlético Mineiro está a 4 pontos. Duvido que o Filipão vá meter amanhã um time titular contra o Red Bull e na terça-feira joga de novo. E o Atlético Mineiro está de olho nessa sexta vaga. Está a 4 pontos do Atlético Paranaense. Esse jogo é um jogo importante porque ele precisa de pontos, mas ele vai ter que poupar todo mundo que ele não vai querer correr. Ele vai querer. Então a chance de uma derrota ela aumenta. Ele não vai chegar assim e falar assim, eu estou numa final de Libertadores, vou passar para o meu grupo que eu não tenho condições de enfrentar o Flamengo na final, que a gente vai ser eliminado.
Ele não vai também, ele também vai poupar os seus guerreiros. Sim, natural. E aí o Atlético Mineiro, não só o Atlético Mineiro, como Fortaleza, como São Paulo, como América Mineiro, tá tudo de olho nessa 7ª, 8ª vaga. Pode mudar. Santos. A rodada pode mudar, O Santos que vai pegar o Flamengo reserva. Não, é isso que eu tô falando. Tá todo mundo ali, eu tô olhando a tabela aqui, eu digo. E é 2 rodadas de 6 pontos. São Paulo tem já ganhou Juventude, outra. São Paulo tem Juventude e Atlético Goianiense. E quando voltar da Libertadores, o Atlético Paranaense tem jogos difíceis. O Inter, que tá ali, tem um monte de jogo difícil. Olha como pode chegar assim a temporada para um clube organizado, onde tem um Petróleo lá que é o mandatário de tudo, e dizer assim, pô, terminamos uma temporada, final de Libertadores, por exemplo, se não for campeão, estamos de fora da Libertadores do ano que vem. Pode ficar de fora. Sim. Pela tabela aqui, eu tava olhando. Ô, Mauro, você ontem, né, me confirma se for com essas palavras que tá aqui na internet, você disse o seguinte: obrigação do Marcos Braz amanhã, hoje, é chamar o Dorival e fazer uma pergunta. O que foi aquilo para ser mais educado? Sim. O que foi aquilo? E dar uma ordem de chefe. Nunca mais faça aquilo. Isso aqui é Flamengo. Sim. Eu concordo. Então, só perguntando sobre isso. O Dorival foi muito mal no jogo contra o Corinthians. Você acha que vai ter uma bronca conhecendo... Não. Não vai ter bronca. Mas você acha que ele aprendeu a lição? Você acha que ele não pode fazer o mesmo na final da Libertadores? Eu acho que as críticas podem muito mais alertar o Dorival com relação a isso. Eu acho que essa conversa de chefe é até para o Dorival poder falar, vem cá, olha, eu mandei recuar, mas não tanto, eu queria fazer uma coisa, o time fez outra, ou eu não tinha jogadores para determinadas situações no segundo tempo. Aí é culpa do Marcos Braz, do Spindle, do Landim, que é o chefe de todo mundo, porque do Centro de Inteligência, olha que nome bonito, né? Porque o Flamengo não tem volantes. Eles foram contratar o Wallace, ficaram esperando, o Wallace não veio. Aí tentaram o Wendel não veio. Aí contrataram o Pulga, mas não podia jogar na Copa do Brasil. Ou seja, isso é grave. O Flamengo precisava de mais um jogador da posição, está muito claro, porque ainda mais com a saída do Arão. Bem ou mal, o Arão é da posição. Então o Flamengo perdeu um volante na Copa do Brasil e não entrou outro. É claro que é ridículo também o que faz a CBF. Você pode escrever um jogador na Copa Libertadores, pode escrever no Brasileiro, mas não pode escrever na Copa do Brasil. A inscrição termina mais cedo. Não faz sentido. Mas enfim, mas é assim. Eles sabiam que era assim. Então é um erro de planejamento também do Departamento de Futebol. Então acho que essa conversa, até para o Dorival poder falar, me faltou isso, aqui eu tentei uma coisa. Ele tem que ter o direito de explicar. E se ele é o responsável, mas isso não tem no Brasil, porque os clubes brasileiros não têm a figura, em geral não tem, né, do diretor esportivo que fala sobre o jogo, que consegue discutir estratégia, sistema tático, as opções, para ter uma conversa mais próxima com o técnico. E fala, olha, você fez isso aqui, eu não achei legal, porque a gente recuou demais, corremos um risco, e etc. Eu acho que o Dorival tem responsabilidade, ele é o técnico, claro. Agora, até que ponto vai? Isso ele tem que averiguar lá dentro. Conversando com o técnico, cobrando. É natural, é uma questão de ambiente de trabalho. Agora, o Flamengo, naturalmente, não é um time que joga dessa maneira. Esse time não sabe jogar assim, não é a característica do elenco. Estava jogando em casa, estava vencendo o jogo. Então, acho que a mentalidade do Flamengo, o seu amado Jorge Jesus, por exemplo, ele entende muito bem. Eu faço um gol e vou buscar o segundo. Não vou recuar para ficar aqui esperando um eventual contra-ataque. E nem tinha contra-ataque o Flamengo. Ainda assim criou, não foi um contra-ataque, mas ainda assim criou situações, né? Teve aquele gol anulado do VAR, teve o gol anulado do Everton Ribeiro, teve o gol que a Arrascaeta desperdiçou diante do Cássio. Então o Flamengo ainda teve chances mais claras do que as do Corinthians. Tivesse mantido a postura... mas cansou. Não, cansou no segundo tempo. Com 15, 20 no primeiro tempo, não tinha ninguém cansado. Depois o desgaste físico acontece. Porque você fica sem a bola, você cansa muito mais. Você fica correndo atrás o tempo todo para marcar os adversários. Nem 2 João Gomes resolveria. Né? Tanto tão falado foi o João Gomes numa situação daquela. Porque não tem como. Você deixa a bola com o adversário, não briga por ela e fica vendo o adversário jogar e correndo para marcar. E o Corinthians, acho que aí tem um lado do Corinthians também, que eu falei ontem aqui e repito. O Corinthians deveria fazer algumas reflexões sobre a maneira como o time se comporta e o que é o potencial dessa equipe. O Corinthians pode mais do que esse jogo 2 vezes contra o Boca e 2 contra o Flamengo em casa, muito cauteloso, muito pouco incisivo, digamos assim. Foi pouco incisivo, sabe? Não prevaleceu o mando de campo, ganhou um jogo do Boca com aqueles gols do Maicon, sem jogar uma grande partida, o grande jogo do Maicon, né? Empatou um outro, né? E contra o Flamengo perdeu um e empatou um outro sendo dominado. Mas no Maracanã jogou melhor, mas só quando a faca estava no pescoço. Eu estou perdendo, eu estou fora de casa, tenho que fazer alguma coisa. E o Flamengo também propiciou o Corinthians, sem tirar os méritos do time do Vitor Pereira, um cenário favorável, porque o time recuou demais. Isso eu acho inaceitável. O time do Flamengo não tem essa característica, o investimento dele para jogar assim,
Pelo amor de Deus, não tem o menor sentido.